Priscila, aliança nova, aliança divergente antiga, velha ou anterior, pagamento duas vezes pelo mesmo produto. Me explica, me salva, tô com agonia aqui, não tô entendendo nada. Calma. Meu nome é Priscila Veloso, eu trabalho com expansão de consciência e sou aliada e anfitriã da Aliança Divergente. Agora sou membro fundadora da nova Aliança Divergente e venho explicar um pouquinho o que é isso, o que está acontecendo com a Aliança Divergente. Hoje mesmo alguém do meu grupo me perguntou, Priscila, tô sem ler as mensagens, sem acompanhar os grupos, já faz quase um mês aí, tô totalmente perdida. Me conta o que está acontecendo. Então, esse vídeo é para poder resumir tudo o que aconteceu aí nos últimos dias, tá? E de forma bem resumida mesmo, sem entrar em muitos detalhes. Se você quiser detalhes, tem outros dois vídeos que eu fiz que é sobre encontros após uma minissérie que o Elton Euler divulgou. E nessa minissérie de 3 episódios, eu fiz vídeos, encontros ao vivo, após o episódio 1 e após o episódio 3. E lá eu falo tudo, falo o que eu achei da proposta, o que eu não achei. E se brincar, eu já mudei de opinião, tá? Então nem lembro mais o que eu falei, mas eu vou falar com base no hoje, no agora. Então vamos lá. Primeiro, Tissema, eu nem sei o que é aliança, só sei que eu tô seguindo seu canal, não tô entendendo nada, então vamos do início. A Aliança Divergente é uma comunidade criada por alguns sócios que traz a teoria da permissão como base. Essa teoria da permissão ela foi desenvolvida, foi estruturada pelo Elton Euler. Tissila, esse negócio de permissão, Jung já falava, não sei quem já falava, blá 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 já falava, ok. Só que como ele próprio diz, na teoria da permissão, ele estruturou essas ideias. Assim como tem um curso chamado Corpo Explica, onde tem uma teoria lá sobre os traços de caráter e o Elton estruturou de uma forma a medir e usar na sua vida, ter uma análise sobre isso. Ponto. Então, dentro da aliança divergente, a gente tem a teoria da permissão. O que mais que a gente tem lá dentro? Aí, quando você entra para essa comunidade, você tem acesso a um aplicativo chamado Marca Passos, onde você consegue, é como se fosse um chat GPT específico, treinado dentro do método da aliança divergente. E o que traz a teoria da permissão? Ele fala sobre que nada é por acaso, que tudo que você está vivendo ou criando tem uma utilidade na sua vida, que algumas abordagens chamam de ganho secundário, utilidade oculta, utilidade inconsciente, enfim. Então, a aliança divergente que diz que nada é por acaso. E aí ele usa métodos para poder, aulas, para poder te ensinar a identificar o que está por trás disso. Qual é a utilidade daquele problema na sua vida? E você começa a ter mais presença e evitar algumas situações ou romper padrões, que é outra coisa também que a aliança traz. Que tudo que você vive geralmente é padrão. Então, o jeito que você fala, o jeito que você age, o jeito que você se defende, o jeito que você reage, tudo é padrão. Então, tem padrões que são ruins? Não. Para aquele momento da sua vida, aquele padrão te protege, te salva, ele te acolhe. Mas, em alguns momentos, aquele padrão, ele pode começar a te atrapalhar. À medida que você, por exemplo, uma pessoa que é tímida, se está no primeiro emprego, talvez aquela timidez não atrapalhe. Mas à medida que a pessoa for se desenvolvendo no trabalho e quer concorrer a uma vaga de liderança, a timidez começa a atrapalhar. Então ela precisa trabalhar aquele padrão de timidez dela. E aí, dentro da aliança, a gente trabalha nossos padrões, tem métodos de como romper os padrões, tem métodos de você enfrentar os padrões através do que ele chama de pré-queda, que são acontecimentos que vêm para te testar, e aí você fica mais presente e vai rompendo. Então é um método que é uma comunidade que eu comecei a fazer parte há pouco tempo. Estamos agora, esse vídeo está sendo gravado em agosto. Eu entrei faz 8 meses atrás. Peraí. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Isso. 8 meses atrás, vão fazer 9 meses.
Assim, muita coisa na minha vida já mudou. Eu sempre fui do Paranauê meio energético, de consciência, sabe? De expandir, de achar que você cria a realidade, lei da atração. Então eu também gosto dessa parada aí. Só que eu percebia, e era uma birra minha, que as pessoas ficavam assim, ok, vem dinheiro, e a vida não acontecia. Então eu fazia tudo na parte energética ali, mas não era suficiente, tinha alguma coisa. E lá dentro da teoria da permissão, eles falam que se você ainda não tem resultado que você quer, é por três questões: ou falta de capacidade, ou falta de disposição, ou falta de permissão. E eu falava, gente, eu tenho capacidade. Eu olho as outras pessoas tendo mais resultado que eu. Eu sei que eu dou conta de fazer, igual ela tá fazendo, às vezes até melhor. Disposição eu tenho, sou um trator para trabalhar, acordo cedo, durmo só a última a dormir, trabalho 24 horas aqui no meu dia tem 36 horas. E então o que estava me faltando? A permissão. E aí eu fui trabalhando e assim eu me desenvolvi muito, eu cresci muito nesses 8 meses aí. Só para vocês terem noção, esse canalzinho do YouTube, ele tinha em fevereiro 11 seguidores. E eu tinha, sei lá, alguns vídeos que eu tinha postado uns anos atrás, mas ele tava parado, uns TikTok da vida, e ele tava lá paradinho. Até deixei esses vídeos antigos. E ele tava lá parado. Só que depois de um evento dentro da aliança chamado O Chamado Divergente, eu resolvi começar a postar vídeos, trazer a minha voz aqui publicamente. Em pouco tempo, então vamos olhar, de fevereiro para agosto, só que foi menos disso, tá? Em julho, ou seja, em 5 meses, eu não só ultrapassei 1.000 seguidores, cumprindo as duas fases ali, as duas etapas para poder monetizar e para poder bater a meta ali, né, de inscritos no canal, as regras, a quantidade de vídeo, as horas de vídeo, eu bati todos os critérios e comecei a monetizar. Então, em julho, eu ganhei R$ 177. E eu fiquei muito, muito, muito feliz, porque não é sobre o valor, é sobre agora eu estar recebendo por vídeos que eu já fiz de forma passiva, que é o meu sonho, né, receber dormindo, sabe ali? Eu tô dormindo, você tá assistindo meu vídeo, eu tô ganhando. Não importa se é 20 centavos. É um caminho, uma jornada. Imagina, eu acabei de começar. Imagina eu daqui a 5 anos, todos esses meus vídeos antigos, alguém assistindo, a minha comunidade aumentando. Hoje, na data de hoje, eu tô mais ou menos aí com 1.400 seguidores. Então eu passei de 11 para 1.400 aí em 5 meses, né, 6 meses. Então é uma alegria muito grande para mim. E não só isso, meu atendimento antes da aliança, eu estava cobrando 140, 180, dependendo da frequência ali. Eu fui para 230, 270, 320, 420. E assim, isso valor hoje. Quem sabe amanhã? Teve gente me ligando e falou assim: ah, eu achei que você cobrava os 800. Eu falei: calma, é lá para outubro. Outubro eu já aumento de novo. E disse, mas você fez isso, você divulgou um valor depois de um mês, você aumentou de novo? Aumentei. Aumentei porque a minha permissão para aquilo aumentou, o meu senso de valor sobre o meu trabalho aumentou, a minha crença sobre mim aumentou. Então, por que a gente tem que manter esse valor por um ano só porque você falou que era esse valor mês passado? Não, é lógico, quem me procura, e às vezes tinha me procurado há um mês, 2 meses atrás, 3 meses atrás, eu costumo honrar o valor que eu tinha divulgado ali para a pessoa, mas eu explico, ó, meu valor já é outro, eu vou honrar para você esse valor e eu garanto para você em mais 3 meses até o final do ano que vem a gente já volta para a escala. Pronto, então eu faço dessa forma e para mim fica leve assim e eu não me paro. Então eu me identifico, eu percebo assim que muita coisa mudou na minha vida e os atendimentos, a quantidade de atendimentos e meu reconhecimento sobre mim mesma, sobre meu trabalho. Então eu estou muito feliz e por isso eu gosto muito de falar sobre a aliança divergente, porque faz muito sentido na minha vida. Tem um vídeo que foi um dos primeiros que eu postei que fala assim: ah, o Elton Euler é um charlatão, a aliança divergente é uma fraude, será? Engraçado que lá naquele vídeo eu ainda falo que eu gosto muito da aliança divergente, mas eu sinto falta, eu não gosto de algumas coisas lá deles, que eles ficam muito nas regras, isso é certo, isso é errado, nos títulos dos áudios diários, que é um produto que tem dentro da aliança, dentro dessa comunidade.
os áudios lá, eles viviam com títulos assim, não sei o que, fazendo certo, não sei o que, fazendo errado, o errado de si, o errado, quando você erra, não sei o que, eu que birra, entendeu? Porque pra mim isso é muito julgamento, isso é mal, isso é certo. Então eu tinha, não concordava com essa visão, e eu também tinha uma visão energética que ele não trazia. E para mim isso também falava, então beleza. Então o que que eu fazia? Eu usei um método da aliança divergente para eu poder ir para ação. Ele me deu uma forma de estruturar e de resolver questões que eu não sabia como resolver. Então ele me deu ação e eu falo que a parte energética me impulsiona. A parte energética me faz ir além do que a realidade diz que seria mais ou menos possível ou prevista. Então eu estou muito feliz com esse casamento do meu lado energético com o meu lado de ação ali, de método dentro da Aliança Divergente. Então, vamos falar um pouquinho mais o que tem dentro da Aliança Divergente. Quando você entra, você participa de uma comunidade. Essa comunidade é um grupo, né, de pessoas que se apoiam. E lá acontece o que eles chamam de pense comigo. O que é o pense comigo? Sabe quando você, sei lá, você viu todos os vídeos, aí tem aplicativo com vídeos, com tutoriais, com protocolos, tem essa inteligência artificial que eu citei, que segue o método, enfim, tem um monte de coisa lá, tem os protocolos, que são questionamentos que antigamente tinha em papel, agora tem através dessa inteligência artificial, que te conduzem a uma ação. E né, um prazo, uma meta a você fazer alguma coisa e sair daquele espaço de medo, de culpa, de procrastinação, desânimo, insegurança. Então, tudo isso você consegue resolver ali dentro do aplicativo. Bom, onde que eu tava? Aí o quê? Peraí que fugiu aqui. Enfim, aí... esqueci. Peraí, o que eu tava falando, gente? Pena que não tem ninguém ao vivo aqui, que eu resolvi gravar aqui do nada. Deixa eu até acender a luz aqui, que já tá esfriando. E aí, enfim, tem esse aplicativo, eu tava falando do aplicativo, tava falando da comunidade. Pense comigo. Beleza. Lembrei. Obrigada. Aí, você tem a comunidade, onde você conversa, onde você assiste os vídeos, você tem tudo lá, e de repente, mesmo assistindo o vídeo, você tá travado, você não faz, aquele seu problema tá te incomodando e você não avança. Aí é como se você estivesse com um ponto cego, porque é muito mais fácil a gente ver a vida do outro, tem coisa que é clara, que é nítida, só que na nossa vida a gente não enxerga. E por quê? Porque tem uma utilidade, né, isso. Ela nos protege, aquele problema, aquele jeito de ser, isso tudo nos protege. Então é muito mais fácil olhar para o outro, olhar para a vida do outro, do que olhar para a própria vida. Por isso, dentro a gente tem esse grupo que você pede esse apoio. Oi, pessoal, quem pode fazer um pense comigo? O que é pensar com você? É a pessoa, você traz o que você está passando, o que você está vivenciando, e a pessoa vai te fazer perguntas de uma forma que vai fazer você refletir e ir para algum lado ou ter alguma percepção que você não teve antes. E é muito legal. Então você tem um aplicativo, tem essa comunidade onde você troca, você fala de você. Então cada pessoa ela atua de alguma forma ali dentro dessa comunidade, tá? E tem muitas outras coisas lá. Aí tem vídeos, tem os vídeos de curso, tem vídeos extras, que eles chamam de encontro de impulso, encontro de reforço. Encontro de impulso geralmente é uma entrevista com alguém onde essa pessoa conta da própria vida e serve de exemplo para você. Às vezes você se espelha, às vezes você vê que é possível, e tudo depende do seu olhar, porque muitas vezes eu já ouvi gente falando assim: nossa, esses encontros de impulso só me desmotivam, porque parece que a pessoa tá todo mundo indo e só eu não. Tudo depende de como você olha, porque se você mudar a sua perspectiva, você vai olhar como se para ela conseguiu, se os outros estão conseguindo, é porque eu também consigo. Então essa é a minha recomendação. E tem encontros de reforço, que pega a teoria e fala sobre aquilo de uma forma diferente, com novos exemplos, para você reforçar aquela teoria que você aprendeu, ok? Então, a Aliança tem áudios diários, que é para poder contribuir com você, para ter percepções novas, diferentes. Então, é uma comunidade muito legal,
e que pra mim fez muito sentido e eu gosto de falar pra ela ali, pras pessoas. Inclusive, galera, abre aqui um parênteses. Se você é agente divergente e estiver fazendo sentido pra você, essa minha explicação, quando você for divulgar a aliança, compartilhe esse meu vídeo com a pessoa, porque a pessoa vai entender o que é a aliança, como que ela funciona, né? E tem muitos casos aí de pessoas sei lá, deixando de ter uma doença, melhorando o casamento, resgatando o casamento, melhorando a parte financeira e várias outras coisas. Então, vale a pena também compartilhar aí para pessoa entender, né, a lógica. Mas no final, já falo aqui, tá? Eu vou falar do minha indicação. Então aí você fala, mas se você quiser fechar, fecha comigo. Aí você fala isso, tá? Pra você não perder. Porque senão a pessoa vai gostar de mim e vai fechar comigo. Vamos lá. Voltando. E o que é essa nova aliança divergente? Tá. De um tempo para cá, ano passado, o Elton começou a entender que o que ele já tinha feito já estava rodando, já estava funcionando, era como se ele tivesse meio que perdido a utilidade. Tendo dentro do aplicativo Marca Passos, vocês já têm esses mentores, os outros mentores já falam da teoria, vocês não precisam mais de mim, e ele buscou meio que um afastamento. Dentro desse afastamento, ele foi para um espaço de autoanálise, onde ele buscou mais olhar para si, olhar para ele, e nisso ele começou a entender mais sobre o universo, sobre as consciências, as várias camadas de consciência que existem, sobre a parte energética das coisas. Então eu diria que ele deu um salto quântico ali, né? Eu sou ressonante de Hélio Couto, então quem gosta também vai entender mais ou menos esse linguajar aí de salto quântico. Que mais? Então, aí teve um evento que foi em janeiro, final de janeiro, dia 30, 31 e dia 1º de fevereiro de 2026, teve um evento com o nome O Chamado Divergente. E aí, nesse, que eu falei sobre isso, né? Nesse evento, o Elton, ele comentou que ele estava com um contrato assinado para poder desfazer, sair da sociedade, e porque ele não estava mais satisfeito, ele não estava vendo sentido ele estar ali, né? E ele falou que na segunda-feira ele ia assinar. O evento aconteceu na sexta, sábado e domingo. Quando ele sobe no palco, o que acontece? Ele percebe uma energia diferente, ele começa a tomar decisões diferentes e ali ele decide permanecer, ficar e criar algo novo. E ali ele anuncia para todo mundo que ele permanece dentro da Aliança Divergente. E foi um momento, eu estive lá, então foi um momento muito legal, só quem estava lá percebeu, sabe? O que eu sugiro? Você quer entender como que foi o chamado? Quer entender as fofocas? O que aconteceu? Os bafões, inclusive comigo, tá? Que eu fiz uma pergunta e ele falou lá para quase 5.000 pessoas, sua pergunta é ruim. Então, se vocês querem saber sobre isso, se vocês ainda não viram, dentro do meu canal do YouTube, tem uma playlist chamada Desvendando Aliança Divergente. E lá tem vídeos falando do chamado divergente. Todas as vezes que eu saía do chamado, à noite, eu gravava vídeo contando pro pessoal, porque eu era espiã, então eu contava tudo que tinha acontecido. E eu conto com detalhes, eu fui falando do que eu penso, fui misturando as coisas, eu fui trazendo meus pensamentos ali, e o pessoal gostou muito, e começou a me seguir desde então. Então hoje eu tenho até um grupo ali de 600 pessoas que gostam da Aliança Divergente me seguindo, então é muito legal. E se você então tiver interesse, vai lá e vê esse vídeo. Gente, vou ficar falando dos meus produtos, tá? Pra vocês entenderem, pra vocês, vamos lá, né? Tô me vendendo mesmo. E olhem se você tá com agonia disso. Se você tá com agonia disso é porque você tá com o bolso quebrado, porque você não se vende. Vamos lá. Ai, tá para cara, Sila. Então tá, vamos falar meu nome também. Um dia eu vou gravar um vídeo só pra falar como que fala meu nome. O certo, gente, é Sila. É com T e o S, igual tsunami. É Tsila. Lembra da Brahma? Que você abria. Quem é das antigas sabe. Aí você tinha uma propaganda da Brahma que você ia abrir a latinha. Aí você fazia assim, ó, na latinha. É isso, meu nome. É Tsila, tá? Tsila. Só que se eu falo Tsila, ninguém entende. Então eu ponho um I aí, fictício, para o pessoal entender. Então eu falo Tsila, tá? Mas é Tsila. Vamos lá. Voltando. Então vamos falar da nova aliança. Aí aconteceu esse evento e ele falou, vou falar disso. A partir de então, o Elton começou a trazer construções novas sobre os eus, que
que a gente pode entender aí como a unificação com o todo, do Hélio Couto, de outras pessoas, que é você sendo, fazendo parte do todo. Então ele traz sobre os eus, ele traz sobre algo chamado a teia dos acontecimentos, que muitas abordagens falam assim, de um campo de infinitas realidades, num campo de infinitas possibilidades. E a gente pode falar também aí de, ele começou a falar um pouco sobre desdobramento do tempo, que não existe tempo presente, passado, futuro. Então a gente está falando de Malê aí, da teoria do desdobramento do tempo. Aí a gente pode estar falando aqui de, ele começou a falar de um Paranauê meio doido, falando de ele não fala com essas palavras, tá? Mas ele fala, por exemplo, da realidade holográfica, quinta dimensão, que é a quinta dimensão, porque nós estamos na terceira dimensão. Então ele vai falando de coisas, não usando esses termos, porque ele sempre foi muito metódico, ele sempre foi muito racional. Então ele sempre buscou atingir a massa, evitando essa coisa de espiritualidade. O que é... E aí, Tsila, agora ele está falando de espiritualidade? Não. Ele busca falar da mecânica quântica, física quântica, das consciências que ele está acessando, mas sem trazer para um lado de religioso, tá? Tsila Elton não acredita em Deus. Tem um vídeo que eu acho que até um dia eu vou repostar aqui no meu canal. Tem um vídeo que ele fala sobre Deus. E ele fala assim que existem três Deus. Três definições de Deus. Ele fala que tem o Deus criador, o Deus criado e o Deus criador. Ele fala assim, eu acredito no Deus criador, o Deus que cria tudo, no Deus que tudo é. Isso ele acredita. O que ele não acredita é no Deus criador, ou seja, Deus de karma, Deus de punição, Deus do medo, Deus da, sabe, sei lá, de que você tem que pagar, de que você tem que punir. Esse Deus ele não acredita. E ele também não acredita no Deus criado. O que é o Deus criado? Deus é bom, Deus é justo, Deus é não sei o quê. Porque é um Deus que ele é criado com base em conceitos de homens. Sabe? O que é Deus? Então, tem um monte de definição ali sobre Deus. E esse Deus, Deus castiga, Deus pune, fora da caridade não há salvação. Então, ele está falando muito de crenças a respeito de Deus. E ele fala que, de uma certa forma, limita. Porque se você... Eu fui kardecista já fui católica, já fui tudo, gente, que vocês imaginarem. Mas... eu falava que eu era turista de religião, sabe? Eu ia... Cada dia eu ia num lugarzinho. Fui em tudo que vocês imaginarem, gente. E eu gosto de tudo, tá? Ainda gosto. Gosto de tudo. Se me convidar, se eu tiver tempo, eu falo, vou lá, vou fazer tudo. E aí, o que acontece? Ele entende que o Deus é tudo, Deus é o todo, e que fazemos parte de Deus, e que se você não tem como você julgar o outro porque ele é um bandista, ou porque ele é evangélico, ou porque ele não sei o quê, porque ele faz parte de você, ele faz parte do todo. Então ele tem uma pegada mais pra esse lado. Corta, vamos voltar. Porque senão eu fico abrindo. Gente, eu juro que eu já tenho 23 minutos aqui esse vídeo. Eu pensei, vou falar aqui rapidinho aqui sobre a parte de pagar a nova aliança. E não, porque o pessoal tá em dúvida. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Não dou conta. Aí, pra mim, ia ser um vídeo de 5 minutos. Aí já tem 23, tô vendo que vai pra 50. Vamos lá. Sou assim mesmo, vocês me acompanham, vai ouvindo enquanto lava a louça e tá tudo certo. E aí, então, ele veio e começou a falar sobre esses assuntos de forma mais sutil, tomando cuidado com o que fala, para não envolver, não espantar ninguém, e etc. Então ele vem nessa pegada, até que ele surtou. De um tempo pra cá, de uns meses pra cá, ele surtou de um tempo e falou assim, ele queria fazer coisa, ele queria falar sobre isso. E assim, e a sociedade, e ele queria ser rápido, ele queria ser ágil. Só que dentro de uma sociedade, a gente vive nessa realidade e precisa de uma certa forma e estrutura, tá? O que é a forma e estrutura? É como as coisas têm que ser dentro dessa realidade. Só que se você destrói essa realidade, você cria muito mais possibilidades. Só que pessoas, quando estão muito presas a essa realidade, não conseguem olhar outras realidades. Vou citar um exemplo. Quantas vezes tem uma pessoa que fala assim, eu adoraria mudar aqui, mas eu acabei de fazer o contrato, meu contrato ainda falta 5 meses para terminar, eu vou ter que esperar acabar o contrato para eu me mudar. Verdade, você tem que acabar o contrato? Tsila, porque senão eu pago multa, porque senão não sei o quê. Ok, você está na forma e estrutura. Você está pensando com a cabeça dessa realidade.
Existe um universo infinito de possibilidades, mas você está olhando com base nessa regra, em como as coisas funcionam. Você está na caixinha dessa realidade. O que, que você pode fazer? Porque se você escolhe, não, eu vou sair antes, eu quero sair, tem que acontecer alguma coisa. Você chega e fala com o dono, você explica a sua situação, você tenta propor alguma coisa diferente. Quando você vê, você arruma alguém que quer alugar e faz uma transferência, ao invés de ter que pagar todo aquele restante de contrato, as mágicas acontecem, elas chegam até você. Não é você que caça elas, é só você tomar uma decisão que as coisas acontecem. Eu tô cansada de ver mágicas acontecendo, viu? Na minha vida eu tenho um monte de história, um monte de exemplo de coisas surreais e mágicas acontecendo. Então, isso é sair dessa realidade. Só que ele estava com dois sócios muito presos a essa realidade. Três, que era o Reinaldo Boesso, a Jaque Boesso e o Renato Torres. O Renato é irmão da Jaque e o Reinaldo é esposo da Jaque, ok? Então você pode ver que era uma coisa ali em família. E eles são muito amigos. Só que isso, gente, vou destacar aqui, que eu estou falando coisa da minha cabeça, tá bom? Conversei com algum deles para saber se é isso? Não. É com base no que eu vi, eu já fiz curso com a Jaque e com o Renato, é com base no que eles falam, é com base no que eu percebo, etc. Então, eles têm toda uma lógica. Vale destacar que o Renato é um exímio comunicador, um cara de marketing, um cara de vendas, ele é muito bom. E a Jaque, vou te falar, essa mulher tá no meu coração, porque quando eu fui fazer o curso com ela, eu vi que muito do que é a aliança é graças a ela. Eles implantaram, só para você ter noção, lá para os funcionários da aliança, e eu estava lá quando eles tinham acabado de fazer o anúncio para a equipe deles, que toda mulher que engravidasse após o período de experiência, né, que engravidasse, iria ter uma estabilidade, iria ficar um ano afastada. Não são 4 meses, não são 6 meses que tem o do governo, é um ano. Por quê? Porque eles querem proteger aquela criança. Então, o lema da aliança é homens desafiados, mulheres protegidas, como é que é? Homens desafiados, crianças protegidas, mulheres. Como é que é? Ai, gente. Homens desafiados, mulheres. E aí, gente? Porque não tem ninguém ao vivo aqui para me ajudar. Mulheres. É porque eu não olho pra mim pra isso, né? Eu não tô buscando isso. Até por isso, isso daí nada é por acaso. Deixa eu achar aqui, depois eu acho. Homens desafiados, mulheres. Coisa. Esqueci. Esqueci. Deu um branco. Peraí, não aguento não. Deixa eu dar pausa aqui e vou descobrir. Peraí. Achei, achei. Homens desafiados, mulheres valorizadas, crianças protegidas. Ô, Jesus, eu tô falando aqui da valorização das mulheres e me esqueci, mas tá bom. Tá certo sobre isso, né? Tem que olhar pra isso pra mim, porque que eu esqueci justamente a valorização das mulheres. Nada é acaso. Então é assim que eu funciono, gente. Então, eu achei, quando eu vi aquilo, eu vi uma tremenda valorização das mulheres. Uma tremenda valorização das mulheres e que eu falo assim, isso não foi do Elton. Isso não foi do Renato. Porque só quem é mulher sabe o que é, os princípios, eles podem ter concordado e comprado, etc. E isso casou muito com o que ela veio depois a contar, que ela tem esse desejo de contribuir com mães solos, Joe, que sou Joe, vai criar agora, desenvolver alguns projetos nessa área. Então, assim, eu sei, quando eu fui lá na Aliança Divergente, na sede, e um detalhe, qualquer uma pessoa pode ir lá para visitar e conhecer, tá? Eu filmei lá pro pessoal, eu vou depois pegar todas essas filmagens, compilar e soltar um vídeo aqui, que é muito legal. E eu fui mexendo em tudo, eu abri o armário e de repente assim, cadê as chaves do armário? O armário não tem chave. E lá nesse curso eles ainda contaram que isso se torna um valor da empresa, não ter chave, não trancar, porque senão seria desconfiar dos funcionários, e eles acreditam que os homens têm que ser desafiados. Não, 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 não. Então eles vivenciam muito a cultura da empresa ali dentro. E eu falava, uau, que legal, eu já trabalhei com empresa parecida com isso, mas não de forma tão profunda. Eu achei aquilo fantástico, fantástico. Bom, então, com base no que eu conheço
né, do que eu presenciei, do que eu vi da Jaque, do Renato, eu entendo que eles são muito, assim, de olhar para funcionar. Porque o Elton, se ele falar assim, gente, ó, todo mundo, vocês conseguem ficar 24 horas aqui comigo? Porque se ele tem uma ideia e todo mundo fala que sim, pra ele que tá tudo bem. E ele fala, ai, vamos todo mundo, ninguém vai fazer nada, eu confio nisso aqui. Só que a Jaque, ela provavelmente tem um olhar mais assim, olha, da processo trabalhista é isso, não pode exagerar. Não, depois eu pago, depois eu dou 4 dias de folga. Mas não funciona assim, né? Nessa realidade. Mesmo que você dê depois, você tá tirando o direito ao descanso, e aí tem algumas coisas. Então eu entendo que possa ter começado a acontecer algumas coisas nesse sentido. E para alguém que quer fazer acelerar, você precisa sair dessa caixinha da realidade. É como, por exemplo, que eu falo sobre eu ter aumentado o meu valor 4 vezes em 8 meses. Entende? Por quê? E você fala assim, gente, mas você tá abusando. Não, eu tô me reconhecendo, eu tô vendo que vale, eu tô vendo que. E eu vou falar, cada vez que eu aumentei, mais clientes eu tive, tá bom? Só pra ter noção disso. E você fica aí no medo. Só que eu poderia, eu tenho que agora honrar, eu tenho que ficar um ano pra depois mudar de novo. Isso é regra, isso é forma e estrutura, isso é ficar na caixinha, sabe? É não reconhecer você, não reconhecer o que vocês querem, o que você quer, o que você escolhe, o que faz sentido pra você naquele momento. Perceba que decisão você está evitando tomar na sua vida porque por conta de regras da sociedade, por conta de conduta de como tem que ser na sociedade. Tudo que isso trouxe à tona, vamos destruir e descriar? Para quem acredita aí, pode pack. Vamos lá. Então, é, então, aí ele começou a ver isso. Então, ele chegou para os donos e falou: para mim não dá mais. Ô, gente, eu compro a parte de vocês, vocês saem, eu quero comprar a parte de vocês, eu assumo tudo sozinho, faço do meu jeito, correndo os riscos do meu jeito, acelerando do meu jeito, fazendo tudo torto, mas fazendo ali do meu jeito. Ou vocês compram a minha parte e eu abro uma outra empresa com outro nome e sigo. Só que para os donos ali, quem que é a cara? Dali, tudo bem que tinham grandes mentores ali, a Cida, o Ramon, o Jordão, mas eles sabem que a criação vinha do Elton. Que a cara, se você olhar no Instagram, quem tem mais seguidores? Aliança Divergente? Elton, Ramon, Jordão, Cida, quem? Era o Elton. Então, ele é a cara da aliança. Então, eles sabem que se o Elton saísse, um monte de gente iria sair para ir atrás do Elton, né? Para atrás das construções dele. Então, não fazia sentido para os donos ali continuar, já que era uma decisão dele irrevogável, né? Assim, eu quero seguir sozinho. Então, seguir sozinho como sócio, como único dono. Então, ele entendeu que ali não fazia mais sentido. E olha para vocês verem, durante esses meses, muita mudança teve. Tanto com relação a esses dois sócios, que eles desenvolveram produtos específicos, como por exemplo, uma imersão chamada Imersão Mais Que Resultado. O Renato começou a postar no Instagram, coisa que ele não postava, ele tinha, sei lá, 10 mil seguidores, de repente hoje ele tem acho que 70 ou mais, sei lá, que ele tem 300 mil, sei lá. Ele tem mais seguidores porque ele começou a postar videozinhos. Então eles começaram a fazer movimentos para a aliança, para os projetos deles, que na verdade hoje contribui, que casa com a saída, com o momento deles. E aí, a Jaque também, ela começou a estar mais ativa, ir mais pro palco, ir pra imersão, mais que resultado, conduzir lá, enfim, o evento do Plano Perfeito, ela assumiu também. Eventos maravilhosos ali e que isso foi se moldando. Não fazia sentido para eles, né, ficar com a aliança. Então, eles realmente aceitaram sair. O que aconteceu? Foi fácil para eles? Não. Mas o que foi lindo de ver. Então, resumindo, Elton comprou a parte dos sócios. Então, saíram da sociedade todo mundo. Reinaldo, Jaque e Renato. O Reinaldo, ele ficava mais como sócio, né? Assim, sócio financeiro, sei lá. Ele não tomava muita. Ele tinha alguns projetos, algumas sociedades ali em comum, mas ele, dentro da Aliança Divergente, ele não tinha participação. E o que acontece? Foi lindo de ver. Quem conseguiu. Assusta, assusta. Por exemplo, eu não vou mentir pra vocês que eu viajar aqui. O Renato, por favor, se um dia você assistir esse vídeo, quero falar que você é foda, você é muito bom, né? Eu gosto, acho que você é muito competente, mas eu acho mais fácil, dentro do que ele conduzia, encontrar outros players de mercado que saibam bastante a respeito de marketing digital, de fazer lançamento. Eu acho que é mais fácil encontrar. Já a Jaque,
você pode encontrar facilmente uma diretora financeira, diretora administrativa, isso aí você consegue encontrar. Até eu tô aqui, ó, disponível, já fui diretora de empresa, iria fazer um excelente trabalho. Mas a Jaque, ela tinha algo que, que assim, que eu acho que vai ser perdido. Que era esse amor pela aliança, esse amor pelos valores da aliança, esse olhar, porque é diferente ser uma funcionária, receber ordens e comentar assim, ah, isso aqui tá certo, quanto lutar, porque eles falam que tinha muitos embates muitas vezes, dela falar assim, não, porque isso aqui a gente não tá seguindo os nossos valores e nananã. E eu fico pensando, talvez um funcionário, ele não vai olhar tanto para os valores da empresa quanto a Jaque olhava. Então, para o cuidado com os funcionários, para essas coisas. E aí me deu uma dorzinha, principalmente com a saída da Jaque, ok? Porém, eu acredito muito no que o Elton está construindo. Apesar de ficar revoltada com um monte de coisa que eu vou trazer aqui para vocês. Que é o caos que isso gera. Então, vamos falar agora da nova aliança. Então, ele vem fazendo essas. Eu acho que eu vou avisar meu grupo que eu tô online. Quem sabe? Peraí. Quero mais gente aqui. Bom, então convidei o pessoal do meu grupo, só para vocês entenderem, galera. Eu estou gravando um vídeo aqui, eu comecei a gravar um vídeo porque eu vi que muita gente tem dúvida da parte de pagamento, da antiga aliança, nova aliança, falando assim, gente, mas eu vou pagar o dobro, eu vou pagar por 2 produtos, e eu consigo explicar de uma forma mais fácil o que funciona esses 2 produtos. Gente, eu passei um óleo e ficou agora oleoso meu cabelo. Mas eu tava com a linha aqui, eu resolvi passar enquanto fui beber água e ó, ficou uma maravilha agora, mas tá bom. Aí o que que acontece? Deixa eu pôr aqui no formato de galeria. Aí eu comecei a gravar, só que eu não dou conta de falar sobre um assunto. Eu comecei a explicar tudo sobre aliança divergente, né? O que que é a aliança divergente, o que que é a antiga aliança divergente, o que que ela possui, etc. E aí eu comecei a falar, agora eu estou na fase da transição. Acabei de falar da saída do Renato, da Jaque, do Reinaldo Boesso, falei do que eu penso a respeito, e agora eu vou falar então sobre a nova aliança, que eu já falei uma parte. Então eu vou continuar. Eu sei que talvez vai ficar meio confuso, meio perdido para quem entrou agora, mas é só ir acompanhando, porque se vocês estão aqui, talvez tenha algo que eu vou falar que vocês podem receber sobre isso. Então vamos continuar. Eu não vou repetir tudo, porque senão o pessoal porque depois eu vou subir online, é só vocês assistirem lá e o pessoal senão fica cansativo. Então vamos falar agora da nova aliança. Então aconteceu isso com o Elton, dele resolver ser o sócio geral ali da empresa. Quem quiser, gente, inclusive, pode depois assistir a gravação, que aí assiste do início ao fim, tá? Quem quiser assistir o final, depois pega o começo, tá tudo certo também. Então o Elton deu essa surtada, né? Querendo falar assim: ó, eu quero tomar conta de tudo, porque eu quero acelerar, eu quero sair dessa caixinha, dessa realidade. E tomou essa decisão e foi aonde que comprou a parte desses sócios. Ponto. E aí, isso faz um mês pra cá. E aí tinham alguns eventos que já estavam programados e dentro desse evento ele falou, opa, pode deixar que eu assumo agora, eu que vou tomar conta desses eventos. Só que tem muita coisa que está sendo criada que ele cria muito no caos, ele cria muito no movimento. Então ele não é aquela pessoa, primeiro eu preciso estruturar, primeiro eu preciso planejar, primeiro eu preciso estar com tudo pronto. Não, ele é assim, vamos fazer. Tem reunião amanhã? Tá, não sei nem o tema, não, mas vamos ver aqui o desenho. Aí deixa o pessoal de TI doido porque ainda não tem vídeo, não tem slide, eu falo, vamos de papel mesmo, mas ele é acelerado, ele faz as coisas acontecerem. Então, ele pegou e assumiu esses eventos, e aí é onde um evento que chamava Plano Perfeito se transformou em Super Plano Perfeito, porque aí ele trouxe algumas coisas novas. Quem não assistiu, quem quiser saber, tem vídeo meu no canal também falando sobre o evento do Super Plano Perfeito. O que mais? Aí depois teve um evento chamado Resgate dos Otimistas, onde que ele fez também algumas construções novas, só que aí o pessoal, ele solta num dos encontros, ele fala assim, porque o pessoal pediu para eu ter mais paciência, né, para eu poder não agir tanto de forma intensa. Então, o pessoal, a pedido da sociedade, dos sócios e não sei o que, eu vou adiar, eu vou passar essas informações dia 8/8. Então, ele, a partir daquele dia, porque eu penso assim, eu como sócia,
né, ali a Jaque, mesmo sabendo que eu estava saindo, aquilo ali me falou assim, calma, né, tudo bem que você quer mudar, mas calma, a gente tem equipe, tem gente, tem pessoas, tem os slides, não vai mudando assim, vamos fazer uma coisa mais estruturada, faz no dia 8. Então ele acabou fazendo o evento Resgate dos Otimistas como sendo um evento mesmo, né, normal, o próprio resgate que era, e considerou que aquele ali era o último, e ele divulgou que no dia 8 teria todas as informações sobre a nova Aliança Divergente. E ali ele fez um marketing violento sobre isso. Por quê? Porque ele queria que mais pessoas viessem, que mais pessoas assistissem. Só que o que eu penso é que nem ele sabia o que ele ia fazer no dia 8, ou como ele iria fazer, como que ele iria, se ele iria falar muita coisa, se ele não iria, se ele iria apresentar já algo. Então, muitas promessas foram feitas nesse período, né? Não, porque no dia 8 eu vou falar eu vou selecionar alguns aliados para participar de um espaço que eu tô criando, que ele chama de A Caverna. Ele falou, eu vou divulgar como vocês podem se inscrever, como que vai ser a seleção. Então, muita coisa do que ele falou não aconteceu. E aí, o que era para ser um evento de um dia, ele resolveu fazer em episódios, como se fosse uma minissérie, dividida em 3 episódios, né? 3 dias ali, esses vídeos. E o que acontece? Acabou que virou uma linda historinha sobre a mudança, o porquê, é como se, igual ele chamou, ele falou assim, vai ser um documentário. Quando a gente assiste documentário na Netflix, como que é? É um documentário que é um documentário que geralmente tem entrevistas das pessoas. Só que eu, particularmente, eu até inclusive falei isso num vídeo, eu achei ele muito monótono. Porque a gente estava sedento por respostas, sedentos para entender como que seria, como que funcionaria, o que teria nessa nova aliança. E ele ficou assim, ele trouxe algumas coisas, mas ele teve eu tô falando tecnicamente, tá? Para alguém que é tão acelerada como eu achei assim, nossa, meu Deus, vai, fala logo, vamos. Eu punha no 1.2, 1.5, 2, às vezes eu acelerava para ver se eu ouvia melhor ali. E o que acontece? Mas, para quem entendeu aquilo como um chamado, mas é porque é o seguinte, talvez eu não me impactei tanto, porque eu já tinha escolhido, quando ele começou a falar da nova aliança, que ele falou que ele começaria a falar sobre telepatia, sobre energia, sobre frequência, sobre tempo, né? Tempo presente, passado, futuro, que não existe. Quando ele começou com essa abordagem, que já é algo que eu trabalho, que eu acredito, eu falei, nossa, tô dentro. Então, para mim, eu não tinha dúvidas de que eu iria entrar. Então, talvez por isso eu também não me motivei, não me emocionei com a minissérie dele. Enquanto que outras pessoas foi lindo, as pessoas falaram, nossa, até me emocionei, chorei, me senti ali. Isso é lindo, tá? Não tô desmerecendo. Mas teve uma parte que ficou triste, ficou revoltada. Como assim? Não tô entendendo nada. Falou, no final vendeu, no final tal, e não virou nada. Porque muita gente tava falando, não, ele só vai apresentar aliança, eu não vou vender. Ele chegou a falar disso, que ele não iria fazer, né, venda, que não era sobre venda. Só que acabou que ele, no meio do caminho, igual eu tô te falando pra vocês, ele vai construindo no meio da jornada. Então, hoje, ele fala às vezes que não vai ser venda. Mas amanhã ele fala, por que não? Acho que eu vou vender. E aí ele muda. E para as pessoas, isso pode gerar um impacto muito chato. Porque uma pessoa que vai mudando muito a palavra, eu falo, a palavra do Elton tem curva. Né? Eu não sou uma pessoa que a minha palavra não tem curva. Eu não gosto disso. Eu gosto de honrar com a minha palavra. Então, essa é uma das birras que eu tenho com a forma dele conduzir. Não tem problema nenhum ele ser acelerado. Não tem problema nenhum ele, sabe, mudar de ideia. Só que eu acho que se você prometeu algo, você tem que honrar com aquilo que você prometeu. Por exemplo, vou dar um pequeno exemplo. Naquele evento do chamado divergente, que eu contei no início do vídeo, ele prometeu lá, se você comprar X ingresso, você vai ter Y. Se você comprar X ingresso, você vai ter tal. E aí ele fala, se você comprar o evento, comprar o ingresso tal, você vai ter direito a um livro que eu estou escrevendo e tal. Só que ele falou que esse livro iria ser divulgado esse ano. E ele estava escrevendo o livro. Então a previsão era de que ele fosse terminar. Só que tudo foi mudando. Então o livro que era para sair, parou. Eu nem sei quando esse livro vai sair mais, ok? Só que aí as pessoas ficaram assim, e o livro? E o livro? Aí qual que foi a resposta dele? O livro vai sair. Quando sair, vai estar na sua prateleira. Mas quando sair, ponto.
Isso para mim é um desrespeito com a pessoa. Para mim, o que ele poderia fazer, é um exemplo, ele poderia entrar em contato com todo, tá vendo que o livro vai ser adiado? Ele já prometeu o livro, então entrar em contato com aqueles que ele prometeu o livro e falar assim, pessoal, é o seguinte, para quem tem direito ao livro, o livro vai demorar. Então você tem duas opções aqui. Ou você espera, e eu não vou te garantir em quanto tempo vai sair esse livro, mas eu estou garantindo que ele vai sair um dia, e quando sair você vai ter direito. Ou, se você quiser, você vai ter um mês de aliança divergente gratuita. Ou você vai ter um mês a mais de acesso à aliança divergente. É um exemplo. Eu acho que honra a pessoa. A pessoa não se sente lesada ou com falta. E isso faz com relação, tem impacto na relação de direito do consumidor, que é onde que eu falo, o Elton, ele quer ir além dessa realidade. Ótimo! E não tem nada de errado com isso. Eu super apoio e aplaudo ele ter coragem de fazer isso. Porém, a Tisila entende que você não tem que ir contra a realidade, lutar contra ela, você tem que usar ela a seu favor. Então você tem que entender que essa realidade existe, que as pessoas estão fazendo parte dessa realidade e como eu posso usar essa realidade ao meu favor, entendeu? Fazendo o que eu quero, saindo dessa realidade, mas também usando ela a meu favor. Porque o que vai acontecer daqui a pouco? As pessoas vão ter um monte de reclame aqui, vai ter um monte de gente falando mal da aliança, falando que ele não cumpre nada que ele promete, falando enfim, eu vou citar alguns exemplos aqui para vocês. Um outro exemplo, que eu citei num vídeo. Dentro da aliança divergente, existe uma coisa chamada agente divergente. O que é o agente divergente? São pessoas que gostam da aliança, que têm resultado e que divulgam a aliança divergente de alguma forma e com isso, eles têm um link próprio e com esse link, se a pessoa entra pelo link da pessoa, a pessoa ganha uma comissão ou ganha prêmios, tá? Inclusive essa minha garrafinha aqui, ó, foi um prêmio que eu ganhei por ser agente divergente. Bom, e aí, eu sempre falava da aliança divergente. Eu sempre falo, porque pra mim fazia muito sentido, eu gostava. Até que eu falei assim, por que não ganhar? Se eu já tô falando da aliança e tem pessoa querendo entrar por conta do que eu falo, por conta do que eu trago, por que não, né? Ganhar também a pessoa. Então eu comecei a divulgar o meu link ali de indicação. Eu tinha feito um link lá em fevereiro, que uma amiga minha queria, eu mandei o link pra ela e pronto. E passou. E aí, mas eu nunca, só criei porque ela falou assim, não tem um negócio de link? Ela, tá, não, mas pode fazer. E ela, não, eu quero te prestigiar. Falei, fiz live, fiz o link e passei pra ela. Mas depois disso, eu nunca mais tinha feito nada. Em maio, eu resolvi fazer. E eu fiquei no top 5. Falei, ganhei os prêmios, falei, isso é legal. Gostei aqui. Quando foi junho, teve uma campanha chamada O Resgate dos Otimistas, né, que teve esse evento e era uma campanha para esse evento. E dentro desse evento você poderia concorrer a um almoço com Elton. E aí eu falei, eu escolho isso. Porque se eu tivesse almoço com Elton, se eu tivesse a oportunidade aqui de almoçar com Elton, eu vou nem deixar ele comer. Eu pensei, eu vou fazer tanta pergunta, eu vou tentar, assim, em 30 minutos, resolver a minha vida ali, né? Resolver todas as minhas dúvidas, questões. Eu falei, cara, eu vou... E eu fiz muito... E eu que não sou... Eu sou, assim, de fazer na leveza. Igual agora, eu tô falando da aliança, no final eu vou divulgar meu link. Se alguém quiser, entra. Mas eu gosto de fazer na leveza. Mas nesse meio de junho, eu peguei e falei, eu quero esse prêmio. E aí tinha uma lista enorme de prêmios. Uma lista lá. E eu peguei, e eu toda hora divulgava o link, falava com o pessoal, as pessoas compartilhavam o meu link para me apoiar. E assim, eu tava muito feliz com esse movimento. Beleza. Deu um problema, depois que acabou, deu um problema no programa, onde foi computado um monte de gente errada e tal. Então eles pediram mais prazo para poder avaliar, tá? E aí, o que acontece? Depois que eles avaliaram, eles sumiram, não falaram mais nada. E eu comecei a cobrar. E aí, o que aconteceu? Aí eles divulgaram. Top 1 das indicações foi o Jober. Falei, que legal, né? Parabéns pra ele. Nossa, eu fiz tantos movimentos. Eu falei, como será que ele fez, né? E eu fiquei nessa dúvida, mas eu falei, ok. E aí eu perguntando, quem, né? E não sei o que, até que eu comecei a perguntar. Falei assim, mas quem que foi o top 1? Foi você. Eu falei assim, uai. Mas se eu fui a top 1, por que vocês divulgaram o Jober? Não, porque o dele foi top 1 do Perpétuo. Você foi a top 1 da campanha. Eu falei, mas se a gente tá falando de um mês que tem uma campanha, por que divulgar o outro e não divulgar a pessoa que foi da campanha?
Eu achei aquilo meio estranho, eu falei, tá, então vocês vão divulgar, né, lá? Porque, querendo ou não, quando divulgam, eu ganho seguidores. Porque as pessoas falam, nossa, o que será que ela faz? Como que será que ela faz? E aí as pessoas me seguem pra poder ver. E eu falei, e aí, vocês vão divulgar? Não, não, agora não tem mais divulgação. Tá. E com relação aos prêmios? Não, mudou tudo. Falei, não, mas peraí, eu tenho aqui a lista de prêmios. Prêmio é esse. Ah, esse aqui você não vai ganhar mais porque já mudou tudo. Participar uma das coisas era participar dos bastidores da próxima campanha de indicação. Esse aqui também você não vai participar porque tudo mudou, não existe mais. Como que eu me senti? Lesada. Totalmente lesada. Por quê? Porque me prometeu um monte de coisa, um monte de prêmio. Eu me esforcei pra caramba pra fazer aquela campanha. E porque mudou, agora mudou, tá tudo bem? Não funciona assim, né? Só que assim, só que eu escolho por conta de um propósito maior, eu escolho não entrar em confusão. Mas se fosse qualquer outra pessoa, eu poderia estar processando eles, porque direito do consumidor foi divulgado, entendeu? Então eu teria direito. Então eu escolho não olhar para isso, porque é muito pequeno, perto do que eu sei que eu consigo dentro da aliança, e pronto, é muito pequeno, isso aí tá tudo certo. Mas ao mesmo tempo, e outras pessoas? Então eu que tenho um senso de justiça muito grande, que eu procuro ser justa nas minhas relações, eu procuro ter hombridade com a minha palavra, isso é uma coisa, por exemplo, que me incomoda tremendamente. Então eu entendo e eu concordo com essas mudanças do Elton. Eu entendo que às vezes a palavra dele vai ser transformada, mas eu acho que a gente tem que ter cuidado. Eu acho que é diferente quando você simplesmente, igual por exemplo, teve uma proposta que um dia ele pegou e soltou assim, outra coisa que eu me senti lesado. Ele de repente soltou assim. Se você tem interesse, um dia eu tava vendo um vídeo, ele do nada falou assim, e eu tô criando uma sede intelectual, que eu tô chamando de caverna, e eu tô escolhendo levar alguns aliados pra participar lá um tempo, pra ficar lá um tempo comigo, fazendo algumas construções, não sei o quê. Quando ele falou isso, eu na hora falei, sou eu tô lá. Aí, pra quem quiser ouvir toda essa história, tem um vídeo chamado Como Eu Entrei na Caverna do Elton Euler, tá? Que é muito legal. A internet do dia lá que eu tava gravando tava péssima, mas se você tiver um pouquinho de paciência, você vai conseguir ouvir e receber muita coisa desse vídeo, tá? Então vamos lá. Aí ele pegou e soltou, eu falei, sou eu tô lá, sou eu, ponto. Tá. Depois, num outro evento, ele falou assim, não, mas isso aqui eu vou divulgar, eu vou selecionar as pessoas lá no evento do Plano Perfeito. Eu falei, putz, eu não tô lá presencialmente. Falei, não, eu não vou comprar isso. Eu tô no evento seguinte. Eu tô presencialmente, eu já tinha adquirido, né, meu ingresso. O evento do Superplana ia acontecer no sábado e o que eu ia estar presente seria segunda à noite. Falei, não tem problema, quer ver que ele não vai conseguir preencher as vagas e vai ficar pra segunda-feira, e mesmo que tenha as vagas completas, eu vou me incluir e vai dar tudo certo. E eu não comprei, que não daria certo. Beleza. O que aconteceu no sábado? Ele pega e fala o seguinte, porque quem vai eu vou avisar. Aí ele tinha falado que ia lá selecionar, certo? Era isso que ele falou. E que ele tinha falado que seriam passar uns dias, no plural, com ele. Ponto. Era isso. Quando chegou lá no evento do Plano Perfeito, ele já mudou a palavra. Ele pegou e falou assim, porque a pessoa que vai participar, as pessoas que vão ter a oportunidade de passar um dia comigo. Tá, já diminuiu de dias para um dia. Tá tudo bem, não tem problema, eu estarei lá nesse dia e farei esse dia valer por 1.000. No final, ele não selecionou lá e falou que ia selecionar só no dia 8. Tudo bem. Quando chegou, ele postou um encontro, não lembro se foi encontro de reforço, acho que foi encontro de reforço que foi na quinta anterior, não sei se foi na segunda. Eu só sei que ele pegou e soltou assim. Mentira. Aí teve o evento do Resgate dos Otimistas, onde eu estava lá, e eu consegui ser a primeira selecionada para a caverna do Elton Euler. E a história é muito legal, gente. Quem não assistiu, assiste lá. Para quem não estava lá e viu o evento e viu a doida lá gritando, sou Joe. Essa sou eu, quem não viu aí. Bom, e aí eu entrei para a caverna. Quando foi na segunda-feira, ele postou uns stories. E nesses stories ele falou assim, e você? Você tem vontade de entrar para a caverna do Elton Euler, fazer um tour pela caverna do Elton Euler e quem sabe, e talvez, aí ele colocou lá em letras garrafais, e talvez ter a oportunidade de participar de alguma construção com os mentores? Na hora eu peguei e falei assim, oi? Eu não tô aqui para fazer tour na casinha dele lá.
entendeu? Não, eu quero ir para fazer as construções, para participar ativamente, para falar, para ouvir, para perguntar, para questionar. Eu não tô indo lá para ver e tirar fotinha, não. Falei, isso eu não preciso, não. Mas, ao mesmo tempo, eu sou assim, eu ouço, mas eu não compro. Eu ouço, me revolto, mas eu falo, cara, isso aqui ó, não funciona. Pode falar o que for, eu sei que eu vou fazer, criar isso. Eu já criei isso, então eu vou criar. Eu sei como que foi, como que funcionou. Eu tenho certeza que essa caverna vai funcionar pra mim. Ponto. Eu vou criar isso e eu vou conseguir fazer essas construções. Ponto. Passado, ele agora, recentemente, todo mundo perguntando. Aí ele falando, aí eu recebi uma mensagem falando, olha, tô vendo movimentos lá no grupo, não existe nenhum processo seletivo para caverna. E isso todo mundo querendo entrar para caverna e todo mundo também esperando, eu também quero, todo mundo perguntando como que é. E aí eu recebi essa mensagem. Falei, não, tá tudo bem, isso aqui é só um funcionário, não, ele nem sabe de certo que eu que fui já selecionada, tá publicado, inclusive dentro do perfil da própria aliança, eu vou fazer, eu vou ir, nem que seja não sei quando, não sei aonde, nem como. Disse, não, mas não ia ser na caverna? A caverna pra mim, ele representa muito mais do que um espaço, tá? É igual quando a gente fala de Deus, representa muito mais do que um templo. Então a caverna pode ser no banheiro dele, que eu sento lá e falo assim, vai, enquanto você fica aí, deixa eu conversar aqui com você. Então não importa pra mim onde seja, pra mim eu estarei entrando dentro da caverna dele. Então, aí ele pega e solta, né? Que de repente ele faz um encontro, agora na quinta-feira, com os anfitriões e solta a seguinte informação. Para quem não entendeu, para quem não sabe, anfitriões é o seguinte: quando você entra dentro da comunidade da aliança, você se torna um aliado. E tem pessoas que cuidam de grupos pequenos de aliados. Essas pessoas são chamadas de anfitriões. E eu sou uma anfitriã. Voltando. Então, o que acontece? Ele pegou e falou assim: porque vocês já fazem parte da própria caverna, vocês vão participar aqui dos vídeos da caverna do Elton, vendo as construções e não sei o quê. Cara, eles estão esperando 30 mil pessoas para essa nova aliança divergente. Então, o que é participar da caverna? É ficar vendo lá, ao vivo, eles discutindo, eles debatendo, fazendo perguntas pelo chat do Zoom, torcendo para que alguém leia a pergunta da pessoa? Então, ali... e muita gente veio me falar, nossa, Tsila, tô chateado por você, porque eu tinha certeza que você ia, agora eu tô vendo que não vai ter porra nenhuma de caverna. Eu também tava na expectativa de ir, de fazer, de estar lá, e agora eu tô vendo que não vai ter nada disso. Beleza. Aí teve um outro evento, que foi agora... Foi o de hoje? Não. Teve um outro evento que ele falou isso. Aí teve um outro evento, que agora eu já tô perdendo as datas, que ele pegou, eu acho que as pessoas estavam cobrando. Como assim? Você falou que não vai ter mais caverna? Não, não, não. Aí as pessoas, acho que foi no de hoje. Ele pegou, alguém perguntou e ele respondeu o seguinte: alguns aliados, poucos, e de forma exclusiva, podem ser convidados a participar de um dia ali da caverna comigo. Mas isso é eventualmente. E esporadicamente, excepcionalmente, eu não lembro mais a palavra que ele usou, mas assim, de uma forma bem remota, ele pode chamar um outro. Eu não me importo com as outras pessoas. Eu só sei que eu estou dentro da caverna e eu vou fazer isso acontecer. Eu escolho fazer isso de uma forma leve. Hoje, num evento que ele teve, explicando sobre a teia dos acontecimentos, ele falou assim: vocês não precisam ser chatos, não precisam me bater na minha porta. Quando eu precisar de você, eu vou te chamar, eu vou bater na sua porta. Então, eu estou muito tranquila, porque eu sei como foi que eu criei essa caverna, eu sei o que meu corpo sentiu, eu sei a verdade que tem sobre essa caverna, eu sei quando eu saí lá de um evento, acordei 3 horas da manhã e mandei um e-mail pra ele falando que eu queria, sugerindo pra ele, pra eu estar na casa dele, pra ajudar ele com a construção do livro. Eu sei o que aconteceu, então eu sei que eu estarei nessa caverna. O que vai ser de lá pra frente, eu não faço ideia. Pode ser que eu saia de lá totalmente frustrada, mas eu sei que eu estarei lá. Então... É lógico que a minha escolha é que seja de uma forma fácil, leve, tranquila. Então eu estarei parada esperando ele me procurar. No momento certo ele me procura. Mas caso eu perceba que eu não vou ficar na espera, eu vou ficar nas minhas construções e deixar minha teia ativada. Mas se eu perceber que a minha teia está desativando com isso, o que eu farei? Nem que eu vá lá em São José, eu garanto para vocês que no primeiro evento presencial, lá em São José dos Campos, eu estarei lá. E quando eu estiver lá,
ele vai me ver de alguma forma. Eu não sei se eu vou cobrar ao vivo, se eu vou falar. Talvez eu não fale nada. Talvez eu faça uma pergunta aleatória qualquer pra ele lembrar de mim e talvez ele falar: você vai estar aqui na cidade? Então vamos amanhã? Então não sei como vai ser. Nem que eu encontre ele num restaurante, nem que eu encontre ele depois. Algo vai fazer. Vamos falar de coisas piores. No final, de coisa pior, eu posso entrar com um processo. Ele divulgou publicamente que eu estava selecionada, que eu ia, tudo bem que não tinha como, nem onde, mas é cobrar. E outra, eu posso pedir pra galera lá do meu grupo: gente, vamos mandar aqui todo mundo. Chama ela, vamos fazer um mutirão. Que ele odeia isso, né? Mas eu falei, algo, ou ele marca a Andréia, todo mundo marcando a Andréia, que é a CEO lá, porque talvez pressionando ela, né, ela chegue pra ele e fale assim: Elton, vamos chamar a menina lá, né? Então, muita coisa pode ser feita. Só que eu não escolho chegar nesse extremo. Eu escolho fazer de uma forma bem leve, etc. Mas, vamos voltar ao que eu estava falando. É uma forma de se sentir desrespeitada, de se sentir enganada, porque quantas pessoas estavam esperando ir pra caverna e não vai ter. Então, isso é uma forma que me incomoda muito nele, dele construir as coisas muito rápido e mudar de ideia muito rápido. Não, reforço. Não tem problema mudar de ideia, mas tem problema de você mudar sem pensar naquelas promessas antigas. É isso. Então, pode mudar, mas olha para aquelas pessoas com aquela promessa, vira para trás e fala: ok, o que nós vamos fazer com essas pessoas? Então, vamos avisar para elas: olha, gente, vai ter agora a nova aliança, então não vai mais existir isso. Mas como seria para você ganhar uma camiseta? Você pode escolher uma camiseta, e aí? Ou um acesso a um vídeo exclusivo, algo, oferecer algo em troca, sabe? Eu acho que isso é respeitoso, eu acho que isso é justo. Então, como eu falei, eu tenho um senso de justiça que apareceu no meu mapa astral lá de 13 anos de idade, tá? Então, eu tenho esse senso de justiça muito grande. Então, para mim, faria sentido isso. Vamos voltar agora. Então, falando da nova aliança, o que vai ter nessa nova aliança? Então, o Elton pegou e falou assim: eu vou mudar agora e vou criar uma nova aliança. Nessa nova aliança, ela ainda vai ser. Como que ela vai ser? Não sei. Eu ainda vou construir ela. Então, eu vou dar uma oportunidade para quem quiser participar dessa construção. Quem quiser entrar nessa fase, que não tem nada, nem sei o que vai ser, nem sei o que eu vou oferecer, que hoje eu posso falar que vai ter igual ele tá chamando, né? Encontros filosóficos. Então ele vai ter encontro filosófico, pode ser que mês que vem fala: não, esses encontros não estão funcionando, e mude. Então, são pessoas que estão dispostas a entrar onde não tem nada construído e ver construindo, ver derrubando. Isso aqui não deu certo, essa porta não deu certo, vamos construir uma janela aqui no lugar, vamos construir uma pilastra, essa pilastra ficou ruim. É isso, e é bagunça, e é isso mesmo, é movimento. Quem estiver disposto a participar desse momento, né, de construção, o que ele falou? Que aí ele criou uma campanha de oferecer para essas pessoas acesso vitalício, ok? Onde você paga um valor mais alto, né? Que não é um valor de 10 anos, é um valor mais alto, mas que com isso você tem direito a acessar depois para sempre. Vamos falar um pouquinho antes, né? Da antiga aliança. O que ele falou? Que ele não consegue simplesmente falar: gente, essa antiga aliança, tio, vai pra fora, vamos começar a nova. A nova não tem nada. A nova está sendo construída. E ele fala o tempo todo que a gente precisa dessa base. A gente precisa da permissão, a gente precisa da pré-queda, entender utilidade, rodar protocolo. A gente precisa da base para poder se movimentar, para agir, para quebrar padrão, etc. Sem essa base, não existe a nova aliança. Só que, então o que ele falou? Só que essa nova aliança, ela vai ser reconstruída. Essa antiga aliança vai ser reconstruída. Talvez alguns vídeos saiam, talvez algumas ferramentas, por exemplo, utilidade da pré-queda. Hoje a gente faz de forma manual, entendendo, pensando, usando marca-passo. Talvez ele encontre um método, ele desenvolva um método lá, que, se você colocar tantos números e fizer essa continha e fazer isso aqui, você descobre qual que é a utilidade. É um exemplo, tá? Ele vai te dar uma lista de utilidade. O número que bater aqui é a utilidade ali do seu negócio. Às vezes ele vai desenvolver uma coisa doida dessa. Então, você não concorda que aquele vídeo ali vai deixar de fazer sentido? Porque ele já tá na nova? Então, ele vai desconstruindo algumas coisas da utilidade aliança antiga, não porque elas não fazem sentido, mas porque vão ter coisas melhoradas, mais rápidas, mais fáceis. Então, ele vai construir isso, ele disse que em 1 ano a 1 ano e meio. Ok? Então, é 1 ano e meio pessoas vivendo uma fase conturbada de coisas ali. Só que ele falou: eu não vou deixar essas pessoas para trás. Quem ficar na aliança antiga, eu vou
eu tô vendo que ela não tá entrando por conta de duas coisas. Ou não tá o momento, ou ela tá em dúvida, não tá entendendo nada, ela tá insegura, ou não faz parte dela, e já faz parte da seleção natural, porque a pessoa, ela vai sair, não vai renovar, porque realmente ela não iria pra nova aliança. Ou é uma pessoa que eu tinha falado, tem uma parte do vídeo que eu falei assim, se você é agente divergente, indica o meu vídeo, já te retiro o que disse, tá? Porque ficou um vídeo muito longo, ninguém vai conseguir assistir. Então, quem é novato, né? Quem quer entender. Então vamos lá. Então essa pessoa, ela vai fazer o quê? Ela vai. Eu tava falando da antiga aliança, certo? Perdi meu raciocínio. O que eu fui parar? Então essa pessoa, ela vai estar, lembrei, tem dois motivos para ela não entrar, segundo o Elton. Ou é porque ela não tá entendendo nada, ou ela não tá vendo para onde a aliança vai, e aqueles temas ali não estão tão interessando ela, e tal, porque não tá no momento dela. Então ela vai sair, provavelmente vai ficar, e quando renovar, ela não vai renovar, e tá tudo certo. Ou é porque ela não tá com dinheiro para comprar essa nova aquisição, tá? Essa oportunidade que tá tendo. E aí, o que ele falou? Então, se é o caso da pessoa esse segundo, se é o caso do primeiro, tá tudo bem. A pessoa vai continuar acessando, a gente vai continuar alimentando, fazendo o que a gente já faz, vídeos de impulso, encontro de impulso, encontro de reforço, aos diários, alimentando marca-passos, melhorando ele cada vez mais. Então, isso aqui vai continuar. Só que é até um determinado período, tá? E aí, essa pessoa, então, ela vai ter a aliança dela, o acesso dela até essa data. Por enquanto, se a pessoa fala assim, eu quero renovar a minha, tá vencendo agora, ele consegue. Mas eu acho que daqui a uns 3, 4 meses não vai existir mais renovação. A pessoa provavelmente ou vai entrar na nova aliança com mensalidade, né, normal, com um novo valor, com alguma nova condição, ou ela vai sair, tá? E aí, o que ele fala também? O que vai acontecer daqui a um tempo? Ele vai dividir, porque tem gente que, por exemplo, não quer entrar na nova aliança, mas quer continuar ouvindo o áudio diário, quer ter acesso ao aplicativo Marca-Passos, então ela pode comprar por pacotes. Eu quero só esse pacote básico, eu quero pacote premium, eu quero ter. E aí ele pode tanto pagar mais barato, né, por ter só aquilo, quanto ter o pacote premium, etc, e ir se desenvolvendo, tá? E aí, enquanto isso também, agora ele falou, e as outras pessoas que não estão entrando por falta de condição? O que ele está falando? Eu vou fazer um monte de movimento porque eu não quero deixar ninguém para trás. Então eu vou fazer vídeos, cursos sobre finanças, sobre um monte de coisa para contribuir com essa pessoa, para que ela crie condições, crie dinheiro, crie recursos. Recursos, por exemplo, um cartão com limite, isso tudo é recurso, para ela poder conseguir entrar, para que ela limpe o nome, para que ela faça, apesar de que na TMB não precisa do nome limpo, né? Mas que ela quite a dívida que tem na TMB para ela poder fazer o parcelamento, para que ela acredite que ela é capaz de pagar uma parcela ali de quase R$ 500 por mês. Então, enfim, então ele vai criar movimentos para essa pessoa conseguir alcançar. Por isso, ele provavelmente, quando eu conversei com o agente que me atendeu para eu adquirir a nova aliança, ele falou que a campanha já tinha sido divulgada lá para a equipe deles, que iria até 31 de agosto. Mas como o Elton não quer deixar ninguém para trás, ele talvez pode ser que ele estenda essa campanha por mais tempo. Só que hoje saiu uma informação nova de que eles vão colocar até 30 mil aliados, tá? Que nessa nova aliança, nesse formato do vitalício, mais do que isso eles não vão fazer. Então, eles falaram que quando alcançar 30 mil, a campanha encerra, ok? Então, assim, agora vamos falar sobre o programa vitalício. Hoje, aliança antiga, aliança anterior, como que funciona? O valor é 2.480, acho que é esse valor, à vista, e você consegue parcelar esse valor em 12 parcelas de R$ 249 no boleto e de forma que recorrente, né? Sem ocupar limite de cartão, etc. Pagando ali por mês. Você paga a primeira no dia que você fechar, antecipado, e depois você agenda uma data de pagamento e você começa a pagar ali a cada mês aquela prestação. Ponto. E na nova aliança? A nova aliança ainda não está definida, porque não tem nada. Não existia nada ali, tá vazia. Então a nova aliança, ela depois, daqui a um tempo, vai ter o valor mensal dela. Talvez de 2.500 vai pular para 3.000, vai pular para 3.500, não sei, que vai ser parcelado e a pessoa vai conseguir renovar seguindo essas parcelas. Ponto. Quanto que é o valor? Não sei, tá? Mas agora ele está fazendo uma condição especial. Se você pagar
um determinado valor, ou à vista ou parcelado, você consegue entrar para a nova aliança e ter acesso depois vitalício. Só que muitas pessoas poderiam falar, pô, mas eu vou entrar, ainda tudo vai ser construído, eu não tenho nada novo. Então, como assim? Então, para você não se sentir lesado entrando em algo que não existe ainda, então o que ele fez? Ele ofereceu 2 bônus. O que são esses 2 bônus? Um é a formação de um programa que ele tem chamado O Corpo Explica. Quem quiser saber sobre o Corpo Explica, tem um vídeo também lá no meu canal que chama Os Traços de Caráter. Lá tem 4 vídeos onde eu explico direitinho o que são os 5 traços de caráter, como eles foram formados, tem tudo lá. Quem quiser também, Helena, você pode me pedir que eu mando o link lá pra você do primeiro, da parte 1, que aí depois você assiste os outros, tá? Então, é um vídeo que assim, que é muito legal, que você já vai ter noção. E aí ele está disponibilizando a formação lá. A formação normalmente custa R$6.000. Então, segundo ele, tá? Eu não sei. Eu não fiz essa formação. Eu estudei baseado no livro dele e eu divulguei lá no meu canal. Quando você faz a formação, você se torna analista corporal. Então você pode trabalhar com isso, oferecer isso e trabalhar com isso, ok? Então, o que acontece? Aí até me perguntaram, então agora a aliança divergente vai misturar com a teoria do Corpo Explica? Ele falou assim, mais ou menos, pode ser que algumas vezes, não muito. Ele falou, algumas vezes a gente pode falar sobre algum traço de caráter, alguma coisa assim, mas no geral não, tá? Então muita gente criou a expectativa de que ele, nossa, agora vai falar dos traços de caráter. Não, ele vai continuar com a teoria da permissão, teoria dos acontecimentos, pré-queda, órbita da vontade, ele vai continuar com esses temas, né, de métodos, mas ele está oferecendo isso como uma forma de bônus para quem está entrando agora. Só que um detalhe, esse bônus não é vitalício. Ele vai ter acesso durante 12 meses, ok? 12 meses. Passou 12 meses, o acesso vai acabar. O que mais? Ele também está oferecendo, de bônus, um curso que ele tem chamado Humanês. Só que esse curso ainda não está disponível, porque ele fala que é um dos melhores cursos que ele já fez, que é muito bom, só que ele escolhe regravar esse curso. Então ele vai regravar com Pedro Superti. E aí, o que acontece? Por conta que ainda não está gravado, vamos colocar aí que vai levar uns 4 meses, 6 meses para eles terminarem as gravações. Então, por conta disso, ele ofereceu o acesso para esse Humanês de 1 ano, de 18 meses, tá? 1 ano e meio. Então, o acesso é de 1 ano e meio para esse Humanês. Que mais? Então é isso. E aí, o que mais que vai oferecer a nova Aliança Divergente? A nova Aliança Divergente, ela vai oferecer construção. Lembra que eu falei? Vocês vão aprender vendo a casinha sendo construída. Ficou errada? Destrói, faz outra. Ele falou que vai fazer testes. Então, gente, vamos testar aqui uma coisa que eu tive aqui ideia. Vamos lá, todo mundo fazendo isso. Me contem aqui os resultados. Não, esse aqui não funcionou. Não, esse aqui não praticou. Pronto, vai para embora. Então, só quem estiver nesse início que vai participar de algumas coisas. Mas calma que vocês têm a mim, entendeu? A espiã lá do chamado vai continuar sendo a espiã de vocês. Então é lógico que o que ele trouxer dentro disso, eu não vou ficar pegando os vídeos e mostrando para vocês, mas eu vou trazer o que está acontecendo lá. Eu vou contar para vocês como que foi a reunião. E se tiver algum exercício e eu souber replicar, eu vou replicar para vocês, tá bom? Mas tem muita coisa que eu não vou saber, porque vai estar na cabeça dele. Eu não sei o que ele está pensando, então eu não vou conseguir. Mas a gente pode brincar, quem sabe a gente cria também algumas coisas aí. Beleza. Então, é essa oferta que ele tá falando. Tisila, quanto que é isso? Ele tá falando que é 10 mil. Só que é o seguinte, se você for pagar à vista, você tem 30% de desconto. Então, você vai pagar 7 mil à vista. Pagou 7 mil, você tem já direito a acesso vitalício, acabou, nunca mais vai pagar nada. Pro resto da vida, você vai estar ali acompanhada com o Elton. Igual ele fala, enquanto durar a aliança divergente. Aí o medo de muita gente não, e se ele amanhã mudar o CNPJ, mudou a aliança, acabou tudo, nananã. Eu acho que isso seria mais provável acontecer, porque ele pode mudar o nome, mas eu acho que ele não vai, por exemplo, gente, igual o marca-passos, o marca-passos pode parar de funcionar, ele pode desenvolver outro programa, mas eu acredito que esse outro programa vai fazer parte do produto dele, então mesmo que mude de nome, vai fazer parte, então você vai continuar com acesso a tudo aquilo ali de forma, vitalícia assim, né? Vamos falar que daqui a, sei lá, ele pode acessar uma coisa totalmente diferente e falar, gente, eu não vou mais alimentar mais nada. Quantas vezes eu já comprei curso vitalício que eu acesso faz 6 anos, que não atualiza nada. Tá lá
tá vitalício. Então você vai ter o vitalício, mas não vai ter mais nada. Então, assim, às vezes não vai ser excluído nada, mas também não vai ser acrescentado nada. E isso a gente tá sujeito. E eu não me arrependo de ter comprado esses cursos vitalícios. Por quê? Porque eu queria acessar por mais tempo. Quantos cursos eu comprei de um ano e venceu e eu não consegui ver? Então, às vezes eu compro vitalício porque eu prefiro, porque aí eu tenho oportunidade para quando eu quiser ver, quando eu quiser rever, tá lá vendo, ok? Então, vamos lá. Oi, Rafinha, você tá linda hoje. Tá bom? Tá uma gata. Aí, não que você não fosse, tá? Das outras vezes, mas hoje você tá muito. Aí, então o que acontece? Então é 7.000 à vista e você tem a oportunidade de parcelar. Se você parcelar em 12 vezes, são 12 parcelas de R$ 1.000. Eu vou arredondar, tá, gente? É 1.007, mil e sei lá o quê. Então eu vou arredondar, R$ 1.000. Se for 24 vezes, vai ser 24 parcelas de 451, ok? Então, você tem essas possibilidades. Ah, e aí tem um detalhe. Então, Tisila, beleza, eu quero entrar nessa nova aliança e quero pagar R$ 451. Tá, então eu vou pagar por isso e eu vou pagar por 2 anos, depois eu não pago mais. Disse, eu não quero pagar 2 anos, então paga menos. Tem 3 parcelas, tem 6, tem 9, lá tem as opções lá. Depende do que você quer, mas tudo tem o valor equivalente, que dá entre 11 e 12 mil reais, tá bom? Então é isso para você entrar na nova aliança. Aí tem um detalhe muito importante, que tem muita gente que não tá prestando atenção, que você tem que continuar pagando aquilo que você comprou da aliança anterior. Eu vou explicar isso de uma outra forma. Não, primeiro eu vou explicar o que está acontecendo e depois eu vou dar um outro exemplo que eu acho que vai ficar muito claro para todo mundo, porque é uma coisa meio revoltante. Eu vou falar meu exemplo. Eu comprei aliança divergente anterior, certo? Eu comprei parcelado no boleto, porque quando eu entrei na aliança, eu não tinha nem limite no cartão, nem dinheiro para nada. Custei arrumar os R$ 250 lá para pagar a primeira parcela. E aí, eu tenho hoje, na data de hoje, eu tenho 7 parcelas ainda para pagar, ok? Eu entrei para nova aliança. E aí, o que eu vou ter que pagar agora? Eu vou ter que continuar pagando as 7 parcelas de 249 e vou pagar as novas 12 parcelas. Tisila, mas foi um update. Se tinha que cancelar, tudo bem, eu paguei o que tinha que pagar porque eu até recebi até aqui. Mas a partir de agora, tinha que cancelar e eu pagar só a nova. Eu entendo, e no começo eu fiquei bem revoltada com isso, porque eu não vi lógica, porque eu falei, gente, é o mesmo produto, não tem sentido eu ter que pagar duas coisas ao mesmo tempo, se de um mesmo produto e tal, tal, tal. Mas eu entendi a lógica. Primeiro é o seguinte, a antiga aliança, ela tem aqueles produtos que hoje é aquele formato lá. A nova aliança não tem nada. Entendeu? Então ele fala que quem tiver acesso à nova aliança vai ter acesso à antiga mais os bônus. Mas não elimina o fato de você ter comprado a antiga. Então eu vou dar um outro exemplo que eu acho que vai ficar bem claro para vocês. Vamos supor que você compre um tênis. E o tênis é esse aqui. É o tênis branco da Nike, de não sei o que, de sei que lá, de sei que lá. Bom, ele custa para você R$ 2.500 e você comprou. Só que você comprou e parcelou. Você fala, cara, esse é o tênis dos meus sonhos, é o tênis do Michael Jordan, eu quero esse tênis. Então ele vai comprar. Você fala, vou comprar. Eu quero esse tênis. Beleza, comprei o tênis. Lindo, usei, abusei do tênis. Quando deu 7 meses, mais ou menos, 5 meses, né, que foi o meu caso, eles viraram e falaram assim: atenção, galera, todo mundo do mundo todo. Promoção agora. Atenção. Quem comprar esse tênis aqui do Michael Jordan e pagar, não 2.500, mas R$ 10.000, vocês vão ganhar um direito vitalício de ter um tênis por ano, um tênis novo por ano. Aí você fala, gente, mas eu quero, mas eu já tenho um tênis aqui. Primeiro, vamos falar do tênis antigo. Você pagou. Se você falar assim, não quero mais esse tênis, tchau, suas parcelas você vai deixar de pagar? Não. Mesmo que, roubaram meu tênis. E daí? Suas parcelas tá lá, o compromisso que você fez tá lá. Você tem que continuar pagando, certo? Vamos voltar agora para a nova oferta. Então, nossa, ele tá falando. Aí você fala assim, você liga lá e fala assim, gente, mas eu já tenho esse tênis. Ó, a promoção é essa. É esse tênis com o direito vitalício de ter um novo tênis ali todo ano. Aí você fala, mas eu já tenho um.
Aí você tem o direito de escolher. Eu vou escolher outro tênis igual, para eu poder garantir o benefício vitalício de todo ano eu ter ali um novo tênis, ou eu prefiro ficar com o meu e perder esse benefício? É sobre isso, entendeu? Então é na hora que você vai escolher. Eu prefiro continuar pagando a aliança antiga e ter a nova e mesmo sabendo, ter a nova, mesmo sabendo que é o mesmo produto, mas eu ter garantido o direito de estar aqui para sempre, de participar dessas construções, de ter esses benefícios exclusivos aí, que depois não vão ter. Eu prefiro isso, e ter, mesmo que seja um produto repetido, mas ali, ou eu prefiro só ter um? E aí você faz a sua escolha. Então é sobre isso a nova aliança. É o mesmo produto, mas com benefícios que você só vai ter oportunidade agora. Se você não tiver né, se não tiver escolhendo ele, não tem problema. Você não vai ficar fora da aliança divergente, da nova aliança divergente. Você vai usar a aliança atual, né, ali enquanto durar o seu contrato, e quando acabar, você vai analisar se faz sentido para você entrar na nova aliança. Porque você vai olhar e vai falar assim, deixa eu ver, o que, que eles estão agora oferecendo, tá? O Corpo Explica já não existe mais, o Manês não existe mais, agora são produtos avulsos, separados, se eu quiser eu compro separado, mas deixa eu ver, ele tá me falando aqui que a mensalidade agora é 3 mil. Tá, vale, porque tem o produto anterior e tem umas coisas novas mais legais. Eu vou pagar. E você paga os 3 mil ali por mês, ou quanto for ali da nova aliança, ok? É isso que funciona. Ficou mais claro para vocês a respeito desse pagamento duplo? A Helena falou ali que sim. Então é sobre isso, tá? Porque foi algo que me gerou revolta, entre aspas. Na hora, a princípio, eu falei, gente, mas não tem porquê, eu vou ter que pagar 7 meses. Ainda mais pra mim, né? Que são só 5 meses. Então, assim, é mais da metade, eu vou ter que pagar as duas. Mas eu falei, tá, parou, o que eu escolho? Se ele me falasse assim, sabe, se não viesse, ótimo, mas eu mesmo sabendo que eu vou pagar as duas, eu falo, eu ainda prefiro estar dentro dessa nova e fazer essas construções, participar delas. Então é uma escolha minha, ok? Então é isso que ele tá dando pra vocês. Quem quiser, entra. Quem não quiser, não entra, mas não fique preocupado, porque ele vai dar a oportunidade para você entrar no futuro, com outro valor, com outras condições, mas você vai ter essa oportunidade, beleza? E para quem entrou depois, porque eu chamei depois também, eu recomendo que vocês assistam o comecinho do vídeo, que foi muito legal, assim, particularmente. Eu fui trazendo, a ideia era uma, depois eu fui trazendo umas consciências e eu acho que eu trouxe umas coisas bem legais ali. Eu acho que vale a pena vocês assistirem o começo ali sobre aliança divergente, tá bom? E a Tisila, eu quero entrar. Então é o seguinte, hoje, Tisila, eu não sou da aliança, mas eu quero entrar na aliança. Você tem duas opções hoje, tá? Na data de hoje. Primeiro, é entrar na antiga aliança divergente. Qual que é o valor? 2.500, arredondando. Ou parcelado 12 de 249, tá? Você consegue entrar. E aqui, na descrição do vídeo, eu vou deixar o meu link de indicação. Por quê? Se você é novo na aliança, né? Nunca foi da aliança e entrar por esse meu link, eu vou te acompanhar. O que é acompanhar? Acompanhar no seu começo, porque muita gente entra, tá perdido, gente, é muita informação, muito vídeo, para onde que eu vou, o que eu faço, tô com dúvida disso, eu tô entendendo esses áudios, o pessoal tá falando que o áudio é sobre isso, o meu é diferente, então eu vou estar apoiando você nesse começo, pra você ter mais clareza, pra você relaxar, pra você ir praticar, pra você poder não desistir, ok? E quem entra nessa aliança anterior, se você entra, você tem 30 dias para experimentar a aliança. Se você não gostar, você sai, tá? Que aí você tem o seu dinheiro de volta, mas tem que ser dentro dos 30. Lembra do tênis? Tem gente que fala assim, ai, mas é uma mensalidade, é um curso, é tipo uma faculdade. Se eu quero sair da faculdade, eu saio. Não, minha filha, você está comprando tênis. Depois que você comprou o tênis, as suas parcelas estão ali. Não adianta você falar, agora eu não quero mais o tênis. Você já comprou o tênis. Então eu gosto de deixar isso claro, porque a maior parte do reclame aqui é, eu quero cancelar, mas não estou conseguindo. Eles não deixam eu cancelar. Claro, porque você não cancelou dentro do prazo, que são 30 dias. Os caras deixam nem 7, são 30 dias. E você não quer cancelar. Então, e aí? Tá, e na nova aliança, Tisila? Eu gostei dessa nova. Já que você tá me falando que nessa nova vai ser vitalício e eu ainda vou ter acesso ao anterior, eu quero ela também. Então é só você também entrar no meu outro link, são 2 links separados. Que aí nesse outro link você entra e você vai conseguir, é só para novos aliados. Para quem é já antigo, entra no próprio aplicativo, que lá tem o link da nova aliança, é só entrar por lá e fechar. Então para quem é novo e que tá aí escolhendo,
entra na nova aliança pelo meu link, porque de novo você vai ter meu acompanhamento, eu vou contribuir com você, porque tem muita coisa, às vezes vai ficar perdido, querendo ir logo pra nova, sendo que tem a base. Se você tiver alguma dúvida, você pode me perguntar, eu vou estar te apoiando ali nesse começo, tem essa vantagem de entrar com o meu link, tá bom? E caso você, meu link mesmo, ele vai ser, eu já falei com o pessoal dos agentes, são eles que vão criar esse link diferente. Eles me chamaram na sexta, mas eles não conseguiram criar a tempo e eles falaram que vão me liberar meu link na segunda-feira com meu nome, tá? Então, se aqui na descrição do link você assistir rápido, não vai ter. Mas se você esperar até segunda, eu já vou atualizar e aí, se você vê no futuro, você do futuro, você assiste aqui, que aí vai ter o link caso você escolha entrar. Beleza? Gente, agradeço a participação aí, quem ficou comigo esses minutinhos, meninas todas, Aline, Josi, Ada, a Rafa, a Ana Rafaela. Você gosta mais de Rafa ou Ana Rafaela? Ou como é que é seu outro nome? Morgana? Sei lá. Ana Rafaela. Ah, então tá, então tá. É porque no Zoom tá escrito Rafa. E Helena também, muito obrigada. E nos vemos aí nos próximos vídeos, eu vou gravando aí. E a minha ideia, gente, até o pessoal tá me pedindo muito para eu falar de novo sobre a teia dos acontecimentos. Hoje o Elton fez um vídeo falando da teia, falando de várias coisas muito complexas que eu entendo e que eu gosto. Mas ele falou muito, ele soltou muita coisa ao mesmo tempo. Então eu preciso estruturar para trazer para vocês em camadas e de forma mais simples. Então calma que eu vou trazer isso para vocês. Vou trazer sobre vocês sobre os eus, as teias. Tem já vídeo meu sobre teia, mas eu vou trazer mais com esse novo olhar da órbita da vontade. Eu vou trazendo tudo. Mas eu tive uma outra vontade também de começar do zero. Quantas pessoas estão olhando pra teia, já doida para ver isso aí, e não tá conseguindo encontrar a utilidade da doença, da utilidade do problema. Então, talvez o meu caminho vai ser assim, um vídeo complexo, um vídeo da base, um vídeo complexo, um vídeo da base e um outro extra sobre qualquer coisa aí. Então, talvez eu faça isso. E em breve, fiquem atentos ali no meu canal, porque eu vou soltar um curso do Kybalion. Quem gosta aí das 7 leis herméticas, eu vou trazer um bem prático. Vocês vão entender exatamente o que são as 7 leis herméticas, as 7 leis universais, e na prática, como elas funcionam, igual o pêndulo. Que porra é essa? Tá, tem um pêndulo. Né? E aí, como é que funciona pra mim? Como é que funciona aqui na prática? Aí eu vou explicar nas relações como que funciona isso daí, ok? Como que funciona na prática. Então vai ser um curso bem legal, bem interessante, que eu acho que vale aí pra vida, tá? Depois eu divulgo mais informações. Então, é isso, pessoal. Deixa eu ver aqui no chat se tem alguma coisa. Só a Aline para Tisila. Eu que já faço parte da aliança, posso comprar com o seu link a nova aliança? Pode, Rafa, mas eu não ganho nada. E de qualquer forma, aqui que você entrou na renovação faz pouco tempo, não faz? Então você tem que procurar o suporte. Por quê? Existem algumas exceções, algumas regras. Quem entrou em até 90 dias vai ter uma oportunidade de abater as parcelas seguintes no novo boleto. Entendeu? Então, isso você não consegue, por exemplo, com o meu link, consegue só com eles. Então, vamos supor, o seu é 249. A Rafa, o seu tem mais de 90 dias. Então, infelizmente, vai pagar os 249 mais os 451, ok? E não, infelizmente, gente, é igual eu tô te falando, é questão de escolha, é questão de ver pra onde que tá indo, tá? Não fiquem com medo do tipo, vou escolher o melhor momento. Eles com certeza vão divulgar, gente, últimos dias, e nananã. Se você tiver com dúvida, se você estiver escolhendo o principal momento, porque se você comprar agora, você vai ter que pagar agora, né? Se você às vezes tá apertado, vai pagando, espera eles, tá acabando, agora, gente, último dia, porque com certeza eles vão fazer isso pra quem não tá decidir comprar. Às vezes vai ser uma forma de você ir absorvendo, mas também você vai perder algumas coisas, né? Porque eles já falaram que vai ter os encontros, mas eles vão divulgar e eu vou divulgando lá no grupo. Vai ter encontro amanhã. Nossa, eu quero participar, então agora eu já vou pagar, porque por enquanto não tem nada lá. Tá? Tem o Corpo Explica, mas eu mesma não tô a menor interessada, porque eu já li o livro, já entendi, não tô interessada na formação. Vou fazer? Vou, porque se eu tô ganhando uma formação, por que não ter no meu currículo? Mas eu não tô com pressa, tem 12 meses, eu vou no momento que eu estiver mais tranquila, eu vou fazendo essa formação, porque a base eu já entendi, a base, né, de olhar, de entender algumas coisas eu já sei. Então, é a mesma coisa, isso aí também pra mim eu já sei mais ou menos, não me interessa.
Então, quem foi membro fundador tem desconto. Então, tem vários descontinhos ali. Por isso que é legal você falar com um agente para poder entender se você tem algum benefício, tá? Aí é melhor fazer dessa forma. Pessoal, beijos então. Deixa eu desligar. Até logo. Deixa eu ver se tem mais um comentário aqui. Parece que eu vi mais um. Último. O meu já faz mais. Aí você já tinha lido. Então, beijos. Fui.